A Web Rádio Goldball, idealizada pelo comunicador Wilker Nunes, surgiu da vontade e capacidade já demonstrada anteriormente na prática de fazer do rádio um instrumento de informação, integração entre os povos e entretenimento, com o compromisso e a responsabilidade pautada na ética e na moral. Cabe ao veículo de comunicação, em qualquer plataforma, coibir e proibir a propagação de fake news que em nada contribui com a sociedade, provocando um descarrilamento no comportamento individual e coletivo de um povo. Temos como missão promover uma comunicação dinâmica e inovadora, de modo a contribuir para o desenvolvimento do segmento, das pessoas, de suas marcas, produtos e serviços, observando a valorização da dignidade humana e a justiça social. A Web Rádio Goldball inicia neste momento mais uma transmissão pela internet através de suas plataformas digitais. Sejam bem-vindos. Esperamos contribuir e agregar nossos valores aos seus. Boa noite para você que já nos acompanha. Aquele abraço para você que já nos acompanha aí através da nossa live aqui no nosso canal da Rádio Goldball. Muito obrigado para você. Olha que presentão que a Rádio Goldball tá dando para você nesse mês de março, né? Dentre os outros, digamos assim, eventos que a gente já fez em homenagem à mulher, apesar de que eu, como apresentador, como homem, né? Eu penso que mulher não tem esse negócio de dia da mulher, mês da mulher, não. Pra mim, todo dia é dia da mulher, pra mim, todo dia é dia da mulher, é semana da mulher, é mês da mulher, enfim. Mas, de qualquer forma, sejam muito bem-vindos. Está no ar a nossa live aqui na Rádio Goldball e a partir de agora você, inclusive, já pode nos acompanhar aí, né? Através também do nosso aplicativo da do Radiosnet. E também através do aplicativo nosso, da Rádio Goldball, lá no rádio mesmo, pelo aplicativo, você acompanha a gente no nosso Facebook, aqui no YouTube, a gente vai estar sempre, né, de olho no chat aqui, junto com você, contando com a sua participação. Faça aí a sua pergunta, tire a sua dúvida, é hora da gente falar de um assunto muito sério, que é a saúde da mulher. Bom, vamos fazer o seguinte então, sem muita delonga, né, para que a nossa live corra perfeitamente bem. Nós temos 45 minutos pra gente discorrer sobre determinados assuntos que envolvem a mulher, a saúde da mulher, a maternidade atípica. Você já parou para pensar, você mulher, o que é a maternidade atípica? Você já passou por isso ou passa hoje? Conhece alguém que vive intensamente essa maternidade atípica? Pois é, então a partir de agora, ó, você pode inclusive deixar aí a sua pergunta pra gente, você pode falar comigo, com a doutora Gisele, tá aqui do meu lado, e a gente vai começar a partir de agora a discorrer. Antes de mais nada, eu quero aqui dar uma boa noite, dizer da satisfação da Rádio Goldball em receber a doutora Gisele Nunes aqui com a gente, e dar uma boa noite pra ela, falar com, assim, do nosso prazer, né, de estarmos juntos, e mais do que isso, de poder levar a ter pessoas que às vezes não têm muita informação em relação ao assunto, para que elas também tomem conhecimentos e que ajudem, inclusive no seu dia a dia, que a ajude, né, no caso a mulher, que a ajude para sua vida inteira. Doutora, boa noite, prazer estar com a senhora aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e o tema é de extrema importância, não só porque é o mês de março, né, é o mês considerado o mês da mulher, mas é porque se trata da saúde. Vamos começar o seguinte, eu gostaria que a senhora desse uma boa noite para nossa galera toda aí, para os nossos amigos internautas, e falasse um pouquinho, né, do seu currículo, da sua trajetória, se puder, preferencialmente, diga pra gente por que a senhora escolheu a saúde. Olá pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui dando essa entrevista, né, contribuindo juntamente com o Wilker, que me convidou. Quero agradecer a Deus e agradecer ao Wilker Nunes pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Eu escolhi a área da saúde pelo fato de que eu sempre gostei de cuidar das pessoas, desde pequena. O Wilker sabe disso, né, Wilker? Então, eu sempre gostei de cuidar de pessoas, né? E quando eu decidi fazer uma faculdade, eu pensei em fazer enfermagem em primeiro lugar, né? E não houve a condição de fazer a enfermagem, então eu fiz terapia ocupacional.
né? Eu entrei na faculdade com o intuito de fazer terapia ocupacional e depois transferir para enfermagem, que era a minha primeira opção. Mas durante os primeiros 6 meses, né, o primeiro semestre ali da faculdade, eu me apaixonei pela terapia ocupacional. Então, não teve como eu retornar, né? Foi uma paixão, assim, avassaladora, né? Então, essa foi a forma que eu escolhi a área da saúde. Eu acredito que até mesmo foi a área da saúde que me escolheu, vamos dizer assim, né? Já nasci pronta para isso, né? Eu estou trabalhando com crianças especiais, né? Crianças atípicas. Já tem 15 anos que eu faço atendimento a crianças atípicas e trabalho com as famílias, né? Quando a gente trabalha com a criança, a gente trabalha com a mãe, trabalha com o pai, trabalha com toda a família dessa criança, né? E eu estou aqui hoje para poder responder algumas dúvidas, algumas perguntas de vocês. Eu sou formada já tem 18 anos, eu não me lembro. Foi em 2006, faz as contas. Faz tempo. É melhor a senhora não falar assim desse tempo todinho, não, porque daí a pouco também começa a entrar naquela, nossa, mas a senhora é tão novinha, que idade que a senhora tem? Eu conheço, funciona assim nas redes sociais, tá? Tá, então não vamos falar em datas, né? Vamos falar em datas então. Tudo bem. Pois não, doutora, pode seguir. E então, desde então, eu me especializei na área de infantil, né? Sempre foi meu sonho desde quando eu estava na faculdade. E me especializei, fiz vários cursos na área, né? Fiz a saúde mental, especialização em saúde mental. Fiz o ABA, né? Que é integração sensorial também. Fiz integração sensorial de Aires, né? Também. E o ABA, que trabalha comportamental, tá? Então, assim, entre outros cursos aí que eu já fiz. Tá certo. Doutora, assim, vamos começar então entrando, né, bem assim, de forma prática, já no nosso assunto aí. Muitas pessoas, inclusive muitas mulheres hoje, mandaram alguns áudios aqui, inclusive, pra gente, perguntando assim, olha, eu não tenho entendimento do que é a maternidade atípica. Eu não sei nem formular uma pergunta, participar no chat lá. Como é que eu faço? Me explica, me orienta. Então eu queria que a senhora, lógico, a senhora é quem vai explicar. Nós já temos colegas aí, pessoas, né, participando aí com a gente, né? A Cleide Sabino, a Letícia Pinheiro, o Nicolas, né? Tá na Argentina estudando medicina, inclusive. A Ivana Cláudia, um abraço para ela. A Giovana Machado, essa aí é lá da cidade de Novo Planalto. A Sandra Vieira, né? Um abraço aí para esse pessoal todo que já tá entrando no chat aí, e vão deixando aí as suas perguntas, tá? A Graziane Cardoso de Araújo, boa noite, tá em Tocantins, muito obrigado, valeu então. Vamos lá, o que é a maternidade atípica? Vamos deixar as pessoas então a par desse tema aí pra gente dar sequência na nossa live, na nossa entrevista aqui, doutora. Wilker, a maternidade atípica, né? Falando. Eu vou pedir a senhora só que fale um pouquinho assim, mais alto, mais, sabe? Tá bom. A senhora tá muito assim. Eu acho que toda mulher bonita tem esse negócio de falar baixinho, né? Assim, então fala assim um pouquinho mais alto para as pessoas ouvirem bem, chegar bem o áudio da senhora lá, tá? Tudo bem. Então, Wilker, como eu ia dizendo, a maternidade, de forma em geral, já é algo bem complexo, né? É algo que puxa muito da mãe, né? Que a mãe precisa se dedicar muito aos filhos, né? E a maternidade atípica, ela é além disso, né? Ela é uma maternidade, como o nome já fala, atípica, uma maternidade diferente, uma maternidade fora do comum, vamos dizer assim, né? Então, são mães que tiveram filhos atípicos, filhos com algum transtorno, né? Com alguma síndrome, seja ela rara, seja síndrome de Down, autismo, né? Paralisia cerebral. Então, essas mães são consideradas mães atípicas, né? E dentro do tema que nós trouxemos aqui, eu achei bem relevante a gente falar desse assunto, porque é o mundo que eu vivo, né? Eu convivo diariamente com essas mães, né? Então, assim, eu estou aqui como porta-voz delas, porque eu acredito que é tão importante as pessoas entenderem como que funciona essa maternidade atípica, né? Muita gente ainda não sabe, como você falou, né? Ligou para você, mandou mensagem, como que é isso? O que acontece e tal? Então, assim, quanto mais nós falarmos
sobre a maternidade atípica, sobre as crianças atípicas. O mundo precisa entender melhor como funciona tudo isso, né? E só vão entender através de pessoas que estão falando ali, que têm experiência, através das mães, através de profissionais que estão ali em contato com essas mães diariamente. Tá certo, isso é muito importante. Uma pergunta que agora até uma curiosidade minha mesmo. É claro que pra gente fazer uma entrevista, conversar sobre, trazer um fato, né, em rede social, né, uma live, uma entrevista na emissora de rádio, na TV, a gente óbvio que se prepara um pouquinho para tal, né? Mas uma dúvida, e é uma curiosidade que eu tenho, assim, porque a gente vai lá ler muitos artigos, muita coisa, cada um publica uma coisa, cada um escreve uma coisa, um relato, coisa e tal. Eu gostaria de saber, assim, da senhora, por exemplo, qual foi o relato que mais sensibilizou a senhora? Porque não tem essa de que porque você é profissional, a senhora é profissional, a senhora não vai se sensibilizar com determinadas situações que chegam para a senhora na sua clínica, no seu consultório, não. É claro que isso não acontece, né? Mas assim, a senhora, claro, não precisa dizer nomes, evidentemente, tal, mas assim, um fato que tenha sensibilizado muito a senhora como profissional e que naquele momento, como profissional, a senhora acabou também trazendo para o lado mãe, para o lado mulher, e que deixou a senhora assim um pouco sensibilizada. Wilker, durante esses 15 anos aí trabalhando, né, nessa área, juntamente com as mães, como você falou, eu sou profissional, nós somos profissionais, mas nós estamos ali como ser humano também. Exatamente. Né? E como mãe, né? Eu sou mãe, então eu tenho a maternidade em mim, né? Algo que me assustou muito e que me deixa muito abalada. Eu não escutei isso só de uma mãe, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. Eu já escutei isso de várias mães, né? Porque a sobrecarga da maternidade atípica é tão grande, mas tão grande, que eu já escutei de mães atípicas, né, a chegarem ao ponto de dizer, eu quero tirar a vida do meu filho e a minha vida. Meu Deus! Já escutei isso. Isso é muito não foi sério? só uma, nem duas vezes. Meu Deus! Várias vezes. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, eu peço encarecidamente que não haja julgamentos, porque até a mãe que não tem uma criança atípica passa por depressão pós-parto, por diversos sentimentos quando você tem um filho, né? E nós temos muitas mães que têm crianças que têm muitas dificuldades, né? E essas dificuldades muitas vezes demoram a ser sanadas. E essa mãe muitas vezes está sozinha, né? Uma maternidade solo, na maioria das vezes. A maternidade é solo. Então, essa mãe, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que trabalhar fora, ela tem que levar essa criança na terapia várias vezes, né? Então, assim, esse foi o relato que mais me marcou durante todos esses anos e que me marca até hoje quando eu escuto. Não porque eu acho estranho ou porque eu julgo essa mãe, não. Porque eu me tomo dessa dor dessa mãe, de chegar a pensar, né, em um nível tão alto desse, a gente percebe o desespero e a sobrecarga que está na vida dessa mulher. Com certeza. Doutora, já tem gente manifestando aqui através do nosso WhatsApp. Um colega seu de infância, lá da cidade de Séries, o Silas Melo e a Flávia, esposa dele, estão lá na cidade de Itapirapuã, acompanhando a live lá e estão mandando um abraço para a senhora, falando que é muito bom ver a senhora aí, discorrendo sobre assuntos tão importantes para a mulher, tá bom? Obrigada. Outra pessoa aqui, companheiro nosso aqui lá em São Paulo, né? O Edgar. O Edgarzinho é companheiro nosso, ele é piloto de Fórmula 200. Edgar Coimbra, salvo engano. Eu acho que é Coimbra o sobrenome dele. Se não for, Edgar, você me perdoa aí, tá bom? Um cara muito gente boa também, que acompanha sempre a transmissão aqui da Rádio Goldball, está parabenizando a gente aí, falando que o assunto é muito importante, que as pessoas deveriam tomar mais consciência e deveriam dar mais importância para esse tipo de temas, tá certo? Chegou aqui agora um áudio, a gente também está pedindo aí para o pessoal que de repente não pode, né, tá acompanhando a live pelo YouTube por um motivo ou outro, trabalho, sei lá, qualquer situação, tá no trânsito ainda, voltando para casa, depois de um dia de jornada.
mas está ouvindo também através do aplicativo da Rádio Goldball, pode gravar o seu áudio aí, mandar pra gente. E tem um áudio aqui da Shirley, aqui de Goiânia, mandou um áudio aqui, quer fazer uma pergunta para a senhora e vamos ouvir então o áudio da Shirley. Boa noite, doutora Gisele, tudo bem? Meu nome é Shirley, sou aqui de Goiânia. Eu gostaria de saber da senhora qual é a função do terapeuta ocupacional na formação de uma criança. Eu acho que eu mesmo cometi um erro aqui, doutora, eu abaixei uma tecla errada aqui, acho que a pergunta pode ter ficado assim meio que cortada. Eu vou repetir a pergunta dela para a senhora, tá? E a senhora responde a Shirley, por favor. Boa noite, doutora Gisele, tudo bem? Meu nome é Shirley, sou aqui de Goiânia. Eu gostaria de saber da senhora qual é a função do terapeuta ocupacional na formação de uma criança. Bom, então tá aí, é uma coisa que muita gente quer saber, né? O terapeuta ocupacional, né? A terapia ocupacional, ela trata de quê? Né? Principalmente porque são vários, né? A ramificação é muito grande, mas qual é digamos assim, a atividade afim da terapia ocupacional? Wilker, é até importante a gente tocar nesse assunto, falar sobre a terapia ocupacional, porque hoje nós estamos, assim, numa demanda muito alta, né, de procura pelo terapeuta ocupacional. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, né, para todos que estão nos ouvindo, a terapia ocupacional é um curso, é uma faculdade, tá, gente? É uma faculdade, a gente faz 4 anos de terapia ocupacional, porque a gente está vendo muito na mídia, pós-graduação em terapia ocupacional, alguns profissionais dizendo que está fazendo uma especialização em terapia ocupacional. Não existe isso. Terapia ocupacional é uma graduação, tá? De 4 anos, alguns lugares são 5 anos de graduação, tá? O que é o carro-chefe da terapia ocupacional? Como você falou, a terapia ocupacional é uma área, uma profissão que abrange muitas áreas, né? A gente atende desde criança de 0 ano até ali os cuidados paliativos, né? Então, a gente está em todo o decorrer do desenvolvimento do ser humano. E a terapia ocupacional, o nosso foco principal é devolver a função para aquele paciente, para aquela criança, para aquela pessoa que está precisando. Por exemplo, uma pessoa teve um AVC, né? Ficou hemiplégico, tem dificuldade de comer sozinho. A gente vai desenvolver com ele ali, vai habilitar ele novamente a estar usando a mão que ficou hemiplégica para poder estar se alimentando. Então, o nosso carro-chefe, o carro-chefe da terapia ocupacional são as AVDs, atividades de vida diária, né? As AVPs, atividades de vida prática. Então, a gente devolve o cliente, né, ou o paciente para o mercado de trabalho. A gente desenvolve ali toda a questão motora da criança. Então, assim, esse é o nosso carro-chefe, é devolver a função para aquela pessoa. Doutora, a Ivana Cláudia está postando aí que, primeiro, ela está parabenizando a gente e dizendo que sente um prazer, né, em dizer que está participando de uma live de um tema tão importante para a nossa sociedade. Isso é verdade, né? A Ivana Cláudia Pereira de Souza, ela só não escreveu de onde é que se escreveu, eu já me perdi aqui, não estou conseguindo localizar. Mas vamos lá. Ela está dizendo o seguinte, ela gostaria de ouvir um pouco sobre como apoiar uma mãe atípica. Esse até é um tema que uma das características aqui que eu sublinhei, né, sobre a qualidade de vida da mãe atípica. A mãe atípica, ela precisa de ter uma rede de apoio, né? Na verdade, todas as mães, elas precisam de ter uma rede de apoio, né? E a mãe atípica precisa mais ainda, porque, como eu falei, a sobrecarga é muito grande sobre ela, né? Então, uma maneira das pessoas apoiarem essas mães, a primeira coisa é não julgá-las. Eu acho que se as mães que estiverem aí me escutando, quiserem comentar, quiserem falar alguma coisa, podem comentar aí e me ajudar aí nessa resposta. Mas eu acho que o julgamento, por exemplo, a criança deu birra no shopping. Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo e já começa a julgar, já começa a criticar, né? Então, assim, eu acho que o julgamento é uma forma muito importante de você estar ali ajudando essa mãe atípica e, com certeza, oferecer a sua ajuda. Se você é vizinho de uma mãe atípica, você escuta a criança gritar, você não vai lá para interferir no que a mãe está fazendo, mas pode perguntar se a mãe está precisando de alguma coisa, se ela está precisando de uma ajuda.
E é verdade. Olha, tem aqui mais perguntas aqui, mais ponderações aqui. Inclusive, algumas pessoas estão aqui se referindo, né, a Jennifer Pereira, que inclusive, misericórdia, é verdade, o processo faz com que as pessoas, né, até busquem talvez o suicídio ou de repente o homicídio, né, matar a criança, suicidar, coisa e tal, dependendo da situação, da gravidade, né, do desenrolar dessa situação de maternidade atípica, né? A Giovana de Oliveira, doutora Gisele, poderia falar sobre a importância da mãe atípica também procurar a ajuda psicológica? Eu acho que isso é fundamental, né, doutora? A parte da psicologia, então, envolvida aí nesse critério de acompanhamento, de desenvoltura, né, no tratamento, na ajuda das mães atípicas, né? Wilker, a mãe, na verdade, geralmente, né, a mãe, ela se esquece. Quando a criança nasce, a gente deixa um pouquinho a nossa vida de lado e vai viver a vida da criança, né? Isso acontece muito, porque nós aprendemos que para mim amar o meu filho, eu preciso ficar ao redor dele o tempo todo. Isso aqui é amor, é eu ficar o tempo todo protegendo ele, né? Isso é uma cultura nossa que nós temos. Já na América já é diferente, os Estados Unidos já é diferente, ele já tem outra cultura, ele já tem cultura de criar os filhos, né? Vamos dizer assim, para o mundo. Para enfrentar a vida. Nós não, nós brasileiros, nós queremos nossos filhos assim, debaixo das nossas asas, né? E a mãe atípica não é diferente, né? Então, elas têm essa dificuldade de cuidar de si, o autocuidado, né? E sempre tá ali em volta do seu filho, querendo proteger ele, e esquece de si mesma. Edu Carvalho, lá em Brasília, no Distrito Federal, narrador de futebol do Sport TV da Rede Globo, mandou inclusive uma foto aqui, a senhora tá vendo aí, lá da Rede Globo, transmissões, né? E tá mandando dizer aqui que parabéns pela iniciativa também, parabéns pelo assunto, precisamos abordar mais temas assim, tá bom? E é verdade, Aurélio, um abraço para você, grande Edu, um dos maiores e mais brilhantes, né, mais conceituados narradores esportivos do rádio, da televisão brasileira aí. Grande Edu, um abraço para você, tá bom? Doutora, tem aqui mais gente movimentando aqui, mas aí chegou mais um áudio aqui agora, deixa eu ver aqui, esse áudio aqui é da companheira Elisângela, lá de Piracanjuba. Vamos ouvir então o que ela tem a dizer, né? Doutora Gisele, boa noite. Meu nome é Elisângela de Piracanjuba. O que você acha possível estar fazendo para facilitar a vida das mães atípicas e, ao mesmo tempo, chamar a atenção dos nossos políticos para esse assunto? Olha que pergunta maravilhosa, que coisa interessante, que tema legal, né? A chamar a atenção. Como é que a gente faz para despertar a atenção da nossa classe política para um problema que é gravíssimo, né? Que é seríssimo e que precisa ser tratado, né? Clinicamente. A fio de prumo, né? Não pode escorregar nada, tem que estar bastante nivelada a questão aí desse tratamento, desse acompanhamento. E do outro lado a gente espera o quê? Do poder público, doutor? O que a gente poderia alcançar o quê com o poder público na tentativa de melhorar o atendimento, o socorro, a ajuda a essas mães aí, a gente pode dizer vítimas, né, de uma maternidade atípica? Wilker, sobre a questão de como ajudar as mães, que também foi uma pergunta, né? Sempre a rede de apoio é muito importante na vida dessas mães. Então, a família, primeiro eu preciso introduzir a família nesse mundo atípico, nesse mundo de inclusão, né? Muitas vezes, o que acontece? A mãe tem a criança atípica e às vezes a família se afasta ou a mãe se isola, né? Por conta de todas as dificuldades, de toda a questão de quando você vai ter um filho, você idealiza, né? Você sonha, né, com aquele filho e tal. E quando isso acontece diferente, as mães, a maioria, né, ela costuma se isolar da família, porque vai ter muita crítica, porque vai ter muito julgamento. Então, o que eu sempre falo, assim, para algumas mães que eu tenho oportunidade, é de incluir a família nesse convívio com essa criança. Não tire essa criança do convívio da família e nem a família do convívio dessa criança, porque isso é de muito importante. Porque se eu não conheço a causa, hoje eu estou aqui porque eu vivo na pele com vocês isso.
né, todos os dias. Então, se as pessoas não vivem na pele, se as pessoas não veem, se as pessoas não ficam sabendo, não tem como, né, muitas vezes as pessoas ajudarem. E a política, ela é muito o povo, porque é o povo que vota, né? É o povo que escolhe os governantes. Então, é preciso, e vocês são a voz dessas crianças, são a voz de vocês também, né? Então, leve a família para terapia, coloca a tia para levar na terapia, coloca o pai, coloca a avó, coloca o vô para ajudar, forma uma rede de apoio, e essa rede de apoio vai conhecer a realidade de vocês. Porque quem está de fora vai olhar para vocês. Eu costumo dizer que as nossas mães, né, da Integra Reabilitação, elas estão sempre com um sorriso maravilhoso no rosto. Então, ninguém nunca vai saber o que vocês estão passando, né? A não ser aqueles que convivem com vocês. Então, façam isso. Não é ficar choramingando ou reclamando para as pessoas, mas é trazer as pessoas para essa realidade que é a maternidade atípica. E aí, assim, nós escolhermos governantes, né? Eu estava pensando esses dias, gente, tinha que ter um governante, um deputado, não sei, que tivesse um filho autista, né? O autismo, estou falando do autismo... Com certeza tem. Com certeza tem. Tem? Sim. Aí, quando tem esses casos, normalmente, infelizmente, para eles é mais fácil. Para eles, normalmente, tem apoio, tem dinheiro do governo, tem atendimento por conta do poder público. Com certeza tem. As campanhas são mais fortes. Tem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa quando tem um filho autista, né, temos aí o Marcos Mion, que é um artista famoso, né, e muito se fala hoje sobre autismo por conta da divulgação dele nas redes sociais. Mas por quê? Porque ele vive na pele a maternidade atípica junto com a esposa dele. Uhum. Ele entende de tudo que está acontecendo. Então, ele vai atrás, ele luta. E, graças a Deus, ele tem um coração, como se diz, de abraçar a causa, né? E de mostrar para o mundo como que é realmente a vida de uma criança atípica, né? Então, eu penso nisso. Eu penso que precisa ter pessoas que tenham um olhar diferenciado para a inclusão, para as famílias atípicas. Tá certo. Tem mais gente movimentando aqui. Tem mais, inclusive estão ligando aqui agora, né? Companheiro lá de Senador Canedo, também radialista, também companheirão. Já vou atendê-lo aqui, mas tem mais um áudio aí, chegou mais um áudio aqui pra gente, mais uma pergunta pra senhora aí, e eu já atendo aqui o nosso companheiro aqui, Laranjinho, Tiago Arruda, que é um dos brilhantes comunicadores também. Que bom que essa classe, né, tá dando importância para esse tipo de assunto. Vamos ouvir aqui, tem uma menina aqui chamada Raíssa, lá de Porongatu, mandou um áudio pra gente aqui, vamos ouvir o áudio dela. Boa tarde, eu me chamo Raíssa, eu sou de Porangatu. Eu queria saber como é que a gente descobre como que tem o colo do útero baixo. E eu também teria interesse de saber como é que a gente descobre se o útero é invertido. É só com o exame transvaginal ou uma ultrassom? Oi, Raíssa. Eu acho que essa pergunta aí é até mais direcionada, né, doutora, para o caso, assim, da área ginecológica, né? Isso. Essa pergunta aí é bem direcionada ao ginecologista. Né? Isso. Tá certo. Doutora, tem aqui uma mensagem aqui lá de Senador Canedo também, tá? Meu amigo Gilson Primos, ele é primo, Gilson Primo, ele é Gilson, mas não é primo nosso não, é Gilson Primo mesmo. Eu também tenho uma religiosa aqui em Goiânia, a irmã Genoveva, o nome dela é quase igual, é Genoveva Prima de Freitas, é o sobrenome dela. O Gilson tá mandando um alô pra gente aqui lá de Senador Canedo, terra também do nosso companheiro Laranjinha, já falo com o Laranjinha, um abraço. A Alessandra em Uruaçu também tá aqui dando um alô pra gente, parabéns pela entrevista, é isso aí, precisamos falar com mais seriedade sobre determinados assuntos, chega de tanta pornografia e zoeira na mídia e nas redes sociais. Eu também concordo, mas infelizmente a mentalidade do brasileiro hoje ainda é essa, né? Ela propaga mais as coisas que não tem muito sentido, que não fazem tão bem para a sociedade, assim as coisas mais interessantes vão ficando de lado. A Sandra Vieira da Silva, sou mãe atípica, uma linda garotinha de 12 anos com Down, tia e deficiência múltipla. Já foi paciente da doutora Gisele, adora a tia Gi. Que legal! É a Ágata. A Ágata. A Ágata foi minha paciente já tem um tempinho, né, Sandra?
Foi minha paciente quando eu estava na pestalose. Uma menina linda, apaixonante. Não, na verdade, a maioria não. Quase que numa totalidade, né, doutora? São apaixonantes, né? Quem tem o privilégio de conviver com essas crianças, parece que tem até um motivo a mais para ser mais feliz ainda na vida, né? Eu brinco com as profissionais que estão ali comigo na Integra Reabilitação, que a gente tem o privilégio, né, de estar ali com aquelas crianças todos os dias. São crianças puras demais, são crianças... E eu falo, gente, nós temos que fazer um desfile aqui, porque só criança, cada uma mais linda do que a outra, mais perfeita do que a outra. Tem aqui um companheiro aqui, o Anderlan também, lembrando que o Romário tem um filho, né? Uma filha, parece isso. Especial, né? Também, né? Tem. E também por esse motivo se movimenta tanto. Resta saber mesmo. assim, não tô querendo fazer julgamento de ninguém, nem posso fazer isso aqui, até porque eu sou um fã incondicional do Romário como jogador de futebol, talvez como ser humano não, mas como jogador de futebol sim. Seria assim, queria ver se realmente haveria também nessa disposição toda em discutir o assunto, em promover campanhas e tal, se também não passasse pela situação de ser um pai atípico, né? Digamos assim. Tem mais aqui, ó, mais um áudio chegando aqui, vamos ouvir aqui, a Suzane, aqui de Goiânia. Boa noite, doutora Gisele, aqui é a Suzane de Goiânia. Minha pergunta é, uma mãe que tem um filho especial, tem uma bolsa hoje do governo que possa ajudá-la quando a criança não tem possibilidade de ir para a escola, dela ser muito agressiva? Tem uma bolsa que a mãe pode receber para poder ficar com essa criança cuidando dela em casa? É minha dúvida também se tem um valor que o governo possa pagar para ela. É uma outra pergunta que envolve também o poder público, né? A questão do poder público, né? Se fazer presente e não ausente como se faz. Por isso a importância, né, de nós estarmos falando desse assunto cada dia mais e mais e mais, para ver se sensibiliza esses políticos, né, para poder fazerem aí alguma coisa, né, ajudar mais essas famílias, ajudar mais essas crianças. As mães que têm filhos, né, atípicos, crianças atípicas, elas têm sim alguns direitos, com certeza, têm direito a benefícios, né? Agora eu não sei falar especificamente, né? A gente poderia convidar uma advogada, né, para estar vindo aqui, o Wilker, eu conheço algumas, para estar falando desse assunto conosco e estar orientando as mães, né, que provavelmente vão passar a ser ouvintes aqui da Rádio Goldball da agora para frente. E tem sim esse auxílio, tem sim esse benefício, as mães têm que correr atrás, é muita luta. Eu participo de alguns grupos de mães atípicas e eu vejo elas conversando, eu vejo elas, né, tem que provar muita coisa, é burocracia, né? São leis, mas tem que ser cumpridas ali alguns questões de documento, essas coisas que às vezes demoram, e pré-requisitos também para poder estarem recebendo. Doutora, como lidar com a aceitação, né, ou a não aceitação dos familiares em relação à descoberta do diagnóstico? Aquele momento assim que você descobre que você vai ser mãe atípica, que você vai ser pai atípico, né? Como é que lidar com essa situação, essa questão da aceitação da própria família? Como é que é isso? Essa aceitação, Wilker, ela tem que vir primeiramente do pai e da mãe. Primeiramente da mãe e do pai, né? A gente tem muitos casos, e muitos mesmo, porque, como eu disse aqui no começo, a gente idealiza, né, um filho, a maioria das vezes, uma gestação, e a maioria das vezes não acontece da forma que a gente esperava, né? Então, essa mãe e esse pai, muitas vezes, demora muito a aceitar o diagnóstico, né? Às vezes demora muito a levar ao médico, às vezes demora muito a procurar um profissional, né? E isso vai acarretando ali um monte de frustração, porque as pessoas não tem dó, vamos dizer assim, né? E vê aquela criança ali não desenvolvendo igual as outras crianças, aí começa a criticar, começa a perguntar demais, né? E aquela família que não está querendo muito aceitar aquela situação, começa a criar aquela frustração, até chegar o momento de levar ao médico, né, no neuropediatra, levar num profissional, psicólogo, para poder estar ali fazendo realmente, fechando o diagnóstico. É uma caminhada bem, bem longa, muitas vezes, viu, Wilker? Nós temos criança que às vezes chega para nós com 7, 9 anos, é que vai ter o diagnóstico,
né? Então, assim, um diagnóstico mais tardio. E hoje, tudo que se vê dentro do infantil é sempre a reabilitação precoce, é sempre a estimulação precoce, quanto antes, melhor. Então, os pais precisam muito aceitar isso. E quando você aceita isso, quando você vive essa maternidade atípica, você não aceita as outras pessoas fazerem qualquer tipo de julgamento. Então, as pessoas aceitam também mais fácil essa realidade, né, esse diagnóstico que chega na família. Pois é, doutora, uma coisa interessante, né? Aqui está a Maria, deixa eu ver aqui, a Maria Guizenda, né? Guizenda da Silva Gomes. Ela diz assim, pauta extremamente relevante para os dias atuais. Gisele, profissional de referência na área, parabéns e tal. Aí aqui tem a Ana Luísa Alves. Doutora, tem um filho autista com 4 anos de idade. Gostaria de dicas para ajudar no desfraude. Ana Luísa Alves. Ana Luísa Alves. O desfraude é uma pauta que a gente pode conversar depois, né? Não sei se tem tempo aí pra gente... Já são 8h38, né? Nós temos 7 minutos ainda, doutora. Se for uma pauta um pouco longe, a gente pode, depois a senhora pode respondê-la, né? Também, fazer um chat com ela, né? Sim, depois a gente pode conversar. Inclusive, Wilker, eu tenho um curso gravado sobre desfraude, né? Ainda vou lançar ele, provavelmente esse primeiro semestre ainda vou estar lançando esse curso. Que bom! Lá eu dou dicas importantíssimas e ajudo a mãe a levar a criança até o desfraude de forma adequada e com qualidade, né? Sem causar traumas à criança e nem à família, porque o desfraude é um assunto bem complexo. Tá certo. Ó, mais um áudio aqui chegando. É lá de Uruaçu agora. É a Cleo. Mandou um áudio aqui. Vamos ouvir a Cleo, então? Boa noite. Meu nome é Cleo, sou de Uruaçu. Eu acho que o cenário cuidar de filhos é desesperador nesses tempos atuais. E eu fico imaginando como é que as mães atípicas, elas conseguem equilíbrio com o excesso de demanda e eventuais cobranças. Se é que há essas cobranças, né, de uma mãe que tem uma maternidade atípica. A Cleo tá desesperada, hein? O cenário de cuidar de filhos em dias atuais é desesperador. Cleo, você tá desesperada, Cleo? Calma. Cleo, vai dar tudo certo. Ela não falou aqui se ela passa pela a situação também de talvez ser mãe atípica, né? Não falou, mas de qualquer forma tá aí a pergunta, o questionamento da Cleo, doutora. A maternidade, ela sempre foi algo bem complexo, porque a maternidade é algo que eu falo assim, gente, é um negócio bem desafiador, né? Porque você gera ali uma criança, independente dela ser atípica ou não, tem seus desafios, né? Então, o que eu falo sempre para as mães, né? Nossas mães atípicas, que a gente tem convivência, que a gente consegue, né? Ter ali uma conversa e tudo, o que acontece? A mulher, depois que ela tem filho, principalmente a mãe atípica, né? Que hoje nós estamos falando mais da mãe atípica. Exatamente. Ela deixa, como eu falei no começo, um pouco as outras áreas da vida dela. E a mulher, ela não é só mãe, né? A mulher, ela é esposa, ela é filha, ela é irmã, né, Wilker? É verdade. Ela é amiga de alguém. Então, assim, ela é uma profissional. E o que ela faz? Ela deixa de lado tudo isso e se entrega por completo àquela criança. Doutora, a Sandra Vieira da Silva aqui postou que a população brasileira precisa ter mais conhecimento sobre a inclusão para nos ajudar a divulgar e cobrar políticas públicas voltadas à causa nada sobre nós sem nós. Assim, eu até vou entrar aqui agora numa situação, numa seara, que eu acho que a população brasileira e mundial deveria boicotar um pouco mais, sabe? Eu vou fazer um apelo aqui público, sabe? Eu gostaria mais que as pessoas começassem a boicotar, sabe, esses vídeos de TikTok, de não sei o quê, com pornografia, com brincadeira, esfaqueando o outro, matando o outro, arrastando não sei quem na moto, matando, cortando o pescoço de alguém, sabe? Eu acho que a população por si só deveria abrir mão de participar desse tipo de situação, de evento, não dá a menor intenção, boicotar de verdade, sabe? E começar a tratar, aproveitar a internet, as redes sociais, que hoje é uma facilidade muito grande que a gente tem, né?
tá aí de graça praticamente para todo mundo, é um quase de graça, mas é bem mínimo a despesa, o acesso é muito fácil hoje, e voltar mais para esses assuntos, né, pertinentes à própria população. Nós estamos caminhando para o abismo. Será que as pessoas não enxergam isso, não? Hoje a senhora dá uma palestra dessa aqui, uma entrevista dessa aqui, a gente aborda esses temas aqui, ó. É um UPA para a gente conseguir chegar às pessoas. Mas se fosse, por exemplo, aqui uma cena de sexo explícito, um assassinato ao vivo, uma invasão de uma escola, uma chacina, tava todo mundo em cima vendo. Querendo saber com quem que a atriz está saindo, com quem que o ator está saindo, quem é que está traindo quem na relação. Eu acho que nós precisamos rever os nossos conceitos. Afinal de contas, o ser humano, ele é tão supremo que ele se julga o tal, né? A grande maioria se julga o tal. E, de repente, não fazem por onde ser realmente, literalmente, o tal. A Kézia de Paula aqui, doutora Gisele, como lidar com a não aceitação com essas crianças nas escolas? E o Marcelo também, viva a terapia ocupacional, melhor profissão, não há. Esse Marcelo é uma piada. Esse aqui, será que é quem eu tô pensando? Eu tô vendo uma foto dele aqui. Será que é um conhecido meu lá de Morrinhos? Eu não sei se é o Marcelo. O Marcelo, ele é terapeuta ocupacional também, meu não, colega. Então não é quem eu conheço, não é quem eu conheço, não. Então não é. O Marcelo é um terapeuta ocupacional extraordinário. Trabalhei com ele 8 anos na prefeitura de Aparecida de Goiânia. Tá certo, parabéns para ele também. Mirta Rodrigues dos Santos. Parabéns, Wilker, pela iniciativa de trazer a doutora Gisele para abordar assuntos tão importantes e pertinentes nos dias de hoje. Na verdade, tem muitos assuntos pertinentes, né, Mirta? E que as pessoas não dão, assim, a menor importância. Gente, olha, como a gente disse para vocês, seria uma live de 45 minutos. Nós começamos exatamente, tem áudio chegando aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou botar mais um áudio aqui. Parece que é a Giovana, de novo, lá de Novo Planalto, ela mandou aqui um áudio. Vamos ouvir o áudio dela então. Boa noite, doutora Gisele. Eu me chamo Giovana, moro em Novo Planalto. E eu queria saber se o uso do anticoncepcional pode acometer a aparência da candidíase com mais frequência. Aí também eu acho que é uma pergunta, né, doutora, voltada mais para a área ginecológica, né? Isso. Mas se a senhora tiver alguma orientação para passar para a Giovana, pode ficar à vontade. Eu não vou abrir, né, para essa parte, porque aí a gente perde as outras perguntas, né, Wilker? E na verdade a gente já está encerrando, né? Já está finalmente aí chegando, mas vamos fazer o seguinte, doutora. Que pena. Não, agora que eu comecei vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceçãozinha aqui, vamos abrir uma exceção, então vamos pelo menos mais 5 minutos aí, até 8h50, porque, na verdade, como eu falei para a senhora, a gente tem uma outra programação que daqui a pouco eu até quero convidar todo mundo que está acompanhando a gente na live aí, né? Toda sexta-feira, né? Das 9 à meia-noite, a gente tem um quadro aqui na Rádio Goldball, que é inclusive um quadro, né? Patrocinado do Rock do Luiz. É um quadro muito bom, que tem uma audiência muito boa, as pessoas estão aderindo. A gente já pode até dizer que, assim, é uma audiência fenomenal, né? Parabéns, então, aí, o Rock do Luiz, e aqui, daqui a pouquinho, às 9 horas, eles começam, né? Então, assim, a gente tem uma live até 8h45, mas nós vamos dar uma espichadinha, tem mais assunto chegando aqui, ó. A Cleo tá chegando aqui de novo, lá de... Cleo é de Uruaçu, né? Ela falou agora há pouco, mandou um áudio e escreveu aqui agora. Doutora Gisele e tal, psico na família e tal, não sou mãe. Tá falando que ela não é mãe, que a gente questionou se ela era mãe, né? Isso. Mas convivo com mães atípicas. Tá certo, Cleo, muito obrigado. Valeu, sim. E a Gisele, a doutora Gisele aqui, é a minha irmã mesmo. Ela sou irmã do Wilker. Ela teve o privilégio na vida de ser minha irmã. Ela deu sorte, né? Deu sorte fazer o quê? O que eu posso fazer? Deu sorte. Deus foi bom comigo. Deus foi generoso com ela. Paciência, né? Freude do Cerrado. Ô, Tonhate, um abraço, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Um abraço aí pra você, pra todo mundo aí, tá bom? Doutora Gisele, mais algum tema que a senhora gostaria? Tem algumas perguntas chegando aqui. A Marielle Abóbora. É isso mesmo? É Abóbora? É Mariene Abóbora. É isso mesmo, né? Tá escrito aqui, isso, né? Isso. Manda um beijo pra essa minha amiga de profissão. É uma amiga de faculdade. Meu nome é Mariane Toledo. Uai. Mariane. Mariane, Mariane, ela tá no Pará, né, Mariane?
Ela formou comigo, a gente formou juntas. Que bom, hein? Foi caroneira minha, eu fui caroneira dela um tempo, depois ela foi minha caroneira, né, Mari? E é tão bom quando a gente encontra, né, pessoas assim, antigas, hein, na vida da gente. É maravilhoso. Eu tenho uns amigos meus do exército que até hoje me ligam, Will, eu tô com saudade de você, porque eu lembro que eu peguei um dinheiro emprestado pra comprar uns pãozinhos na cantina lá, e esqueci de pagar esse povo, até hoje, rapaz. Ó, tem mais de 30 anos nós tivemos um exército junto, e eles não esquecem de mim. Um abraço, um beijo pra todo mundo aí. A Lenice Messias, excelente profissional, obrigado. A Lenice é uma mãe espetacular. A Lenice, um beijo pra você, pro Enzo. Beleza. O Anderlan, parabéns pela iniciativa, muito importante. João Batista Alves Campos, parabéns, doutora, pelas suas palavras. Apenas que o tempo é pouco, mas está muito bem explicado. Parabéns também, meu amigo. Obrigado, João Batista. Esse aqui é o nosso companheiro. Esse aqui é lá da cidade de Séries, né? Tá também aí prestigiando a gente. Muito obrigado. Enfim, doutora, então deixa agora para a senhora aí 2 minutos aí para a senhora fazer as considerações finais da senhora, né? Agradecendo, claro, a presença das pessoas que participaram com a gente aqui, através aí também do nosso Facebook. Até vou dar um pulinho aqui no Face agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, né, de volta no Face aqui. O Antônio Carlos Peixoto Pina tá mandando aqui um alô pra gente, grande iniciativa, valeu, obrigado, muito obrigado. O Ney Carvalho, rapaz, mandando um alô pra gente aqui, parabenizando a gente também, tá certo? Enfim, vamos que vamos. E tá falando aqui o Pina, o goleiro do Corinthians, o Cássio, também tem um filho autista. Olha só, que interessante, eu não sabia. Pois é. Não sabia. Tem bom. Então tá, fica aí agora as considerações finais da senhora. Will, que eu quero deixar um recado, né, para as mães, é algo que a gente fala muito lá na clínica. Primeiro eu vou divulgar a clínica aqui, pode? Gente, eu atendo na Integra Reabilitação, né? Hoje nós estamos ali no The Prime, na Praça Tamandaré, mas nós vamos mudar dali, vamos para um local bem maior, bem mais adequado, com profissionais de excelência, viu? Integra Reabilitação. O que eu quero deixar aqui para as mães? Busquem ajuda. Nós não somos obrigadas a fazer tudo sozinha, a dar conta de tudo sozinha. Você não é obrigada a suportar tudo sozinha. Busque ajuda psicológica, busque ajuda da família. Não tenha vergonha do julgamento, seja lá o que for. É muito melhor você enfrentar esses desafios, né? Enfrentar essas dificuldades, do que aí ficar, às vezes, no campo, ali na zona de conforto, né? E aí não ter resultados. Então, procure uma terapia, procure uma psicóloga. Eu falo sempre para as mães, Will, que é muito necessário que a criança esteja... As mães, elas se preocupam muito com a terapia da criança. Uhum. Muito. Elas são pontuais, elas não perdem uma terapia, né? Graças a Deus por isso, é importantíssimo. Mas vocês precisam cuidar da saúde mental de vocês. Isso é algo extremamente importante, porque vocês estando bem, vocês vão poder doar muito mais para sua criança, para o seu marido, para os seus outros filhos, né? Que a gente nem falou aqui de outros filhos, né? Que as mães, às vezes, também por conta da demanda da criança especial, da criança atípica, deixa um pouquinho o outro filho mais de lado. E isso acontece, tá? É verdade. Então, cuida de você mulher, cuida de você mãe típica, mãe atípica, cuida da sua saúde mental para você poder oferecer o melhor para sua família, e se você é uma profissional, para sua profissão também. Tá certo, então, muito obrigado à senhora, muito obrigado, né? A minha irmã, a minha profissional da nossa família, a nossa companheira aqui, né? O nosso docinho, né? A gente chama de o docinho. E muito obrigado a você também que nos acompanhou aí através do YouTube, lá no Facebook, você que acompanhou a gente através da rádio Goldball, pelas plataformas, né, do Radiosnet e também do aplicativo da Rádio Goldball. Pela plataforma do Radiosnet e também pelo aplicativo da Rádio Goldball, você pode continuar antenado aí, que já 9 da noite, daqui a exatos 10 minutos, a gente vai rolar o melhor do rock nacional e internacional para você. Para você que não conhece a Rádio Goldball, faz uma gentileza, se inscreve aí no nosso canal,
participa com a gente sempre. Nós vamos procurar estar dando mais, assim, abrindo mais espaços para esse tipo de trabalho que é muito importante. E você que de repente é uma profissional de um outro segmento aí, tanto da saúde como qualquer outro segmento, que quiser também abrir um espaço, falar com a gente está aqui para ouvir vocês. No meu programa à tarde, tá todos os dias de 1 às 3 da tarde no Clube do Ouvinte. A gente entrevista muito advogados, delegados de polícia, profissionais, né, de vários segmentos. Então, assim, façam contato comigo através do 62999123579, tá no banner da live aí, inclusive, né? E a gente vai procurar também trazer um pouco mais do social, do necessário, da utilidade pública também para a nossa emissora, tá bom? Fica todo mundo com Deus, 2 anos e meio de trabalho, mais uma missão cumprida, mais um dever cumprido. Muito obrigado a todos que compareceram, que participaram, que deixaram aí os seus recados, as suas mensagens. Que Deus continue sempre iluminando você, mãe atípica, você pai atípico, você criança atípica, enfim, que Deus estenda, né, as suas mãos, o seu manto poderoso sobre cada um de nós. Muito obrigado, fica todo mundo com Deus, tchau, beijo, espero vocês, hein, 9 da noite, daqui a pouquinho, 9 minutos faltam pra gente começar com o Rock do Luiz, tá bom?